Olá, ouvintes da Tridimensional. Olá, você que nos segue nas redes sociais. Estamos aqui hoje com a Central do Esportes na Tridimensional Web Rádio. Eu e o Valdson Moraes para falar sobre os campeonatos nacionais. Também falar sobre o início do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Valdson Moraes, o trem tá pegando fogo, né? As finais dos nacionais aí. Pois é, Nilson. Muito bem. Obrigado a vocês que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Os campeonatos estão chegando aí ao final, né, Nilson? Os campeonatos estaduais, né, com grandes clássicos aí. E nós vamos falar também um pouquinho da Copa do Brasil, Libertadores, não é verdade? Muita coisa bacana aqui na Central do Esporte, aqui da Tridimensional. Com certeza. Nós temos o Campeonato Mineiro, né, dos times mineiros, principalmente os três maiores de Minas, né, que é o Cruzeiro, que decepcionou, né, no início de temporada. O Cruzeiro ficou para trás na competição. Todo mundo apostava uma final entre Cruzeiro e Atlético, clássico, mas o Cruzeiro decepcionou aí os torcedores, ficando na semifinal com o América com 2 jogos de empates, né, em 1-1, e o Cruzeiro perdendo nos pênaltis para o América, sendo que naquele segundo jogo, né, Valdo, teve um pênalti no finalzinho com chance do América decidir no tempo real. Decidir no tempo real. E como você disse, né, Enilson, realmente a decepção, a grande decepção, porque todos nós aqui gostamos de ver um clássico, Cruzeiro e Atlético. Não que o América seja inferior, porque nós colocamos o América como a terceira opção aqui em Minas Gerais. Mas, infelizmente, o América decepcionou também, assim como o Cruzeiro os decepcionou. Com tantos reforços aí, né? E o América que fez um bom jogo contra o Cruzeiro, acabou decepcionando, né, contra o Atlético Mineiro na primeira da final. Com certeza. O Cruzeiro trocou de técnico em menos de 2 meses, 3 técnicos passou pelo Cruzeiro. Né? Começou com o Diniz, depois teve aí o auxiliar, né, interino, que é o Wesley, e agora está com o Jardim, que é o português, que chegou para comandar. Ele foi o técnico na semifinal, mas não é culpa do Jardim. Chegou agora, né? O Jardim está conhecendo o grupo. E o Cruzeiro tem uma pré-temporada agora para dar início. Dia 29, estreia no Brasileirão. O que esperar do Cruzeiro aí? Falando com o atleticano, o que você espera do Cruzeiro? E eu não posso deixar de falar, porque eu, como atleticano, né, eu já vou logo cutucar o meu amigo cruzeirense, né? Nós sabemos que o Jardim vai durar muito pouco pelo que começou. Não é verdade, Anilson? Então eu acho que o Jardim... o Cruzeiro aí que pegou umas peças aí, né, até consideradas de alto nível no futebol, mas já são jogadores que eu acredito que já está um pouquinho defasado. E são aqueles jogadores que de rodinha. Então o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado, o Jardim tem que tomar muito cuidado com isso, que é uma das coisas que prejudica muito o futebol brasileiro hoje. Terá muito trabalho o Jardim, né? Com certeza. Com certeza vai ter muito trabalho. O Jardim, você vê, o Cruzeiro trouxe grandes jogadores, né? Mas no passado, né, não estava em boas fases, como o Gabigol e outros. Exato. Aí. Dudu. Então, assim, bem que o Dudu teve um início até positivo, né? Nesse início de temporada, veio de uma lesão muito grave, aí ficou praticamente 2 anos parado. Então o Dudu tem uma expectativa de evolução. O Gabigol precisa mostrar mais, né? São jogadores que vai precisar, o Cruzeiro vai precisar deles, né? No decorrer da temporada. São jogadores que já passou no Cruzeiro, né? Dudu já teve no Cruzeiro, se não me engano, né? Dudu já é cria do Cruzeiro. Dudu é cria do Cruzeiro, né? Com exceção do Gabigol. O Gabigol, eu acho que é aquele jogador que não é jogador daqui do interior de Minas, não. Acho que o Gabigol, ele veio por intrigas que ele estava tendo lá no Flamengo. E a maior decepção nesse início de temporada no Cruzeiro também é o MP10, é o Matheus Pereira, que é a grande esperança do Cruzeiro, mas deixou a desejar, principalmente fora dos gramados, né, com as suas entrevistas aí, polêmicas, quer sair, não sai, teve proposta para sair, quase saiu, pro Zenit, não foi, agora tem que mostrar dentro de campo, né, por que quer jogar no Cruzeiro desse 2025 aí, e tomara que ele volte aquele futebol, porque é um jogador fundamental aí para as estratégicas e para o esquema do Jardim. Daquele espera, né? E falando agora do América, o América aí, como nós estamos falando, né, também foi um time que nos decepcionou, que nós esperávamos aí uma final do campeonato pesada, mas o América que tinha um grande goleiro, que é o Matheus Mendes, que é o goleiro do Atlético Mineiro, né? E que o presidente, né, a comissão não quis pagar a multa. 1,5 milhão. Eu acredito que fez muita falta. Na verdade, era 750 mil reais. Não, a cada jogo, né? Dá 1,5 milhão os dois jogos. Daria 1,5 milhão, com cada jogo. Mas para você ter uma ideia,
certo? Poderia pagar o primeiro. Poderia pagar o primeiro, né? E beleza, não sei como é que seria ali a situação, porque depois ele não iria pro segundo. Se levava essa surra no primeiro, não precisava pagar o segundo, né? Então o América foi aí, né? Aquela grande decepção. O Atlético, eu digo para você, Elius, né? Eu como atleticano, que o Atlético foi a grande surpresa nessa final. Começou com a sub-20, com o time sub-20. Exatamente, o Atlético 3 rodadas, quase que o Cruzeiro teve a chance de eliminar o Atlético. O Cruzeiro teve a chance de eliminar o Atlético. O Atlético foi passear nos Estados Unidos, fazer uma pré-temporada lá, aquele campeonato, né, que ninguém sabe para que serve aquilo, não é verdade? E o Atlético deixou o sub-20. O Atlético voltou, o time titular do Atlético voltou com o time titular, precisando vencer as quatro partidas finais. Conseguiu, né? Conseguiu. Disputou e foi para semifinal com o Tombense, conseguiu vencer o Tombense, as duas, né? Foi fácil. E o Cruzeiro e a América que se mataram lá, na qual o América se deu melhor, né? E o Atlético teve esse início aí, né, com o time sub-20, mas o Atlético pode fechar o Campeonato Mineiro invicto, né? Que é uma expectativa aí do Cuca, e acredito que vai finalizar o Campeonato Mineiro invicto. Eu acho que é muito difícil do América vencer nesse segundo jogo, né? Precisa aí tirar o saldo de 4 gols, mas já teve a vitória do América, vai ser difícil. Então eu acredito que o Atlético termina o campeonato campeão e invicto. Aquele negócio, né, o Erilson? O presidente do América conversou muito, falou muita abobrinha ali, né? Direito dele. Mas ele tá culpando a arbitragem, culpando tudo o que acontece. Mas tudo bem, o goleiro do América no primeiro gol tomou um frango daqueles clássicos, né? Então ele tá culpando só a arbitragem e o Atlético. Duas falhas, né? O Atlético tá sendo beneficiado, mas ele não assume a culpa dele e do time. Por quê? O América me perdeu pro Cascavel, um modesto Cascavel na Copa do Brasil. Então, aí o cara vem falar, o estádio foi ruim. Os caras estavam cansados. Peraí, os caras são profissionais. Sim. Né? Então não tem como ele ficar chorando, só reclamando. Na verdade, ele tem que ajeitar o time dele. E quando você fala aí dos 4-0, eu não diria assim, já é campeão, já ganhou, porque chama-se jogo. E eu já vi o Atlético Mineiro ganhar um jogo aqui, de 4-0, chegar a perder de 4-0 e ir para os pênaltis e ele ficar fora. Por exemplo, ontem, a gente quase aconteceu isso ontem na pré-Libertadores com o Corinthians. Tinha perdido 3-0, ganhou de 2-0, por pouco. Ele vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis, talvez poderia ter passado. Entendeu? Então ele tem que parar de chorar, o técnico do América, e procurar os melhores jogadores. O técnico do América é político, né? Político, ele gosta de política, ele gosta de estar na mídia. Mostrar aí para a mídia, falar para o pessoal. Mas sobre já a pré-Libertadores, né? Falando aí do Corinthians, a grande decepção aí do futebol brasileiro também. Fora da Libertadores, mais uma vez fora da Libertadores. Tem o ano passado uma campanha extraordinária no final, com 9 vitórias seguidas. Conseguiram se classificar para a Libertadores, mas os planos aí para uma temporada de sucesso foi por água abaixo nesse início de temporada com a pré-Libertadores. No primeiro jogo, né, com o erro do técnico, com o erro da comissão técnica na escalação, onde escalou com 3 zagueiros, tirou um dos melhores jogadores do meio de campo do Corinthians, que é o Carrilho. Então, assim, perdeu ali o primeiro jogo. O primeiro jogo ele não jogou e o time não produziu. Nesse o time não jogo, engrenou, o time não conseguiu. Você viu a diferença, né? Que ontem ele jogou, foi o melhor jogador em campo, fez o gol. E o Corinthians quase que consegue levar para os pênaltis aí no finalzinho. Faltou um pouquinho de precisão, um pouquinho de capricho ali nas finalizações, mas no abafa ali com a torcida, né, que faz a diferença do Corinthians, quase que o Corinthians leva para os pênaltis, mas está fora da Libertadores. Agora hoje o Bahia tenta aí a classificação. Bahia tenta a classificação hoje, né? Jogo difícil também, mas nada impossível, como nós estamos falando, né? Então vamos torcer aí pro Bahia hoje também para ver se o Bahia consegue avançar. O primeiro jogo acho que venceu bem, né? Foi 4-0, se não me engano. 4 ou 3? Acho que foi 4-0. Mas é jogo Então, tá bem. Todos os jogos, como nós estamos falando, Erilson, Atlético Mineiro pode perder até de 3-0 pro Corinthians, pro América, né? Pode perder até de 3-0, que será o grande campeão. Vamos lá no Rio Grande. Rio Grande do Sul. Vamos lá no Rio Grande do Sul. Clássico. O que você me fala do Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul tem o Clássico Gaúcho, né? Clássico a maior gaúcho. Rivalidade no futebol gaúcho. O Grêmio, no primeiro jogo, não conseguiu sustentar aí a questão de jogo em casa. O Grêmio jogou
muito mal nesse primeiro jogo, e o Inter, um time mais preparado. Aproveitou o Roger Machado, fazendo um ótimo trabalho desde o ano passado. É um excelente treinador, né, o Roger Machado. Treinador, né? Então, o Roger Machado conseguiu arrumar o time aí para esse início de temporada e conseguiu vencer o primeiro jogo. Então, 2-0 é uma diferença muito grande com um clássico gaúcho, sabe que a dificuldade, e o jogo como é muito truncado lá no Rio Grande do Sul, então o Internacional está com uma mão na taça. E o Grêmio está lá passando as suas dificuldades lá, porque a situação está complicada para o Grêmio, né? Tá vendo aí o campeonato indo pro ralo, né? Digamos assim, perdeu por 2-0 comando de campo do Grêmio em casa, e agora o próximo jogo será o mando de campo do Internacional. São os clássicos, né? Os estaduais aí, que é Cruzeiro e Atlético, que a gente coloca Internacional e Grêmio, Flamengo e Fluminense, São Paulo e Palmeiras, Corinthians. São Paulo tem muitos times que dá clássicos bacana. Falando em clássico paulista, teremos a final nesse final de semana, o primeiro jogo da final, Corinthians e Palmeiras, melhor Palmeiras e Corinthians, que vai ser no Allianz Parque, primeiro jogo, né? Então o Palmeiras aí com o Vitor Roque, né? A grande esperança aí, jogador do Cruzeiro, foi cria, né? Que o Cruzeiro deixou escapar. E tem lá também o Estevam. Então a dupla de ataque são crias aqui da Toca da Raposa. Serão as grandes esperanças do time do Palmeiras em busca de mais um título, que será uma conquista inédita de 4 títulos seguidos em São Paulo. 4 títulos seguidos, vai ser isso mesmo, 4 títulos. E o Palmeiras, que passou pelo São Paulo também. Um pênalti polêmico. Pênalti polêmico não foi pênalti, né? Não foi pênalti. Concorda comigo? Não foi pênalti, longe ali. O rapaz realmente sabe fazer ali, né, a inversão de valores, trazer a arbitragem a seu favor, né? Que foi o Vitor Roque, né? Participativo. Conseguiu ali vencer o jogo, conseguiu vencer o São Paulo, onde que toda a imprensa, todos os comentaristas, né? Unanimidade, né? É uma vergonha. Uma das coisas que eu me preocupo muito com a arbitragem, Enilson, é pelo seguinte: tudo bem, a arbitragem erra, reconhece, federação, tudo pune. Nada. Não, às vezes pune a arbitragem. Tira ele da Série A, coloca na Série B ou coloca na Série C. Mas e o time que foi prejudicado? E aquele jogo ali, por quê? Porque às vezes eles definem uma partida, eles definem um campeonato. Eu acho que tinha que ser mais profissional os árbitros. Eu acho que a federação poderia pensar nisso, porque a maioria dos árbitros, eles não são árbitros, não é a profissão deles. Muitos devem ser outras profissões. São professores de educação física e tal, militar, enfim. E vão lá e apitam os jogos, ganham para aquela partida. Então acaba que cada um tem um critério, né? Cada federação tem um critério, a Federação Mineira tem uma forma de orientar, a Federação Paulista outra, a Federação Carioca e assim por diante. Então, e isso também no Brasileirão também é da mesma forma, cada jogo você vê que um árbitro apita de uma forma, um pênalti que é no jogo, no outro não é. Então essas questões têm que ser mais profissional. Eu acho que a arbitragem brasileira, ela peca muito nisso aí. E o VAR, ele veio para auxiliar, para ajudar. Está mais atrapalhando que ajudando. Mas está mais atrapalhando, porque o VAR deve chamar, né? E vamos lá, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o clássico carioca, primeiro jogo ontem. Fluminense perdeu para o Flamengo por 2-1, mas um gol do Fluminense no final do jogo pode ser decisivo no jogo de volta. O Fluminense vencendo por 1-0, terá pênalti lá. Isso, vai para os pênaltis também lá no Rio de Janeiro. O Flamengo está bem superior ao Fluminense. O Fluminense está em formação, o Mano Menezes está fazendo um ótimo trabalho, mas está muito longe ainda de alcançar o nível que o Flamengo está. O Felipe Luiz tem um time na mão, né? As mexidas que ele faz, um ótimo treinador nesse início de temporada. Copa do Brasil, tivemos aí alguns times mineiros que estão fora, né? O Tombense está fora, perdeu para o Operário. O Atlético está fora, perdeu para o Grêmio, grande jogo ontem, né? Grande jogo ontem de Atlético e Grêmio, né? Jogo de 3-3, mas infelizmente aquela falha do goleiro do Atlético. Na verdade foram duas falhas, né? Duas falhas. Que pena, né? A primeira, ele falhou ali que dá dó do goleiro, né? Do profissional ali. O segundo foi uma saída dele ali, meia perdido, né? Mas também o Grêmio, no finalzinho, ganhando por 3-2. Um jogador a menos, conseguiu empatar, né? O Grêmio foi expulso, um jogador do Grêmio. Isso. Aí o que me acontece? O Grêmio, o jogador me faz o gol contra, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. O jogador do Grêmio empata o jogo e vai para os pênaltis. E nada mais, nada menos que 8 pênaltis. Para cada lado. Na 16ª. O Grêmio conseguiu fazer 8 e na oitava
do Atlético, o Atlético perdeu o pênalti. E quem pegou o pênalti foi o goleiro que veio pro Cruzeiro emprestado, que nem jogou, né? Que nem jogou, que né? nem jogou na temporada passada no Cruzeiro, voltou pro Grêmio e ontem colocou o Grêmio aí em mais uma fase da Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem algumas surpresas, nós tivemos o Vitória com acho que 20 e poucos jogos sem perder. Ontem perdeu pro Náutico por 2-0 e tá fora também. Então o Copa do Brasil tem essa questão, né? Todo ano tem algumas surpresas aí, algumas zebras aí. E você sabe que o caixa para esses times menores é grande, né? É grande, paga a folha deles por muitos meses, não é verdade? São milhões aí por cada partida que ganha, né? Brasileirão, teremos o início agora no final do mês, né? Dia 29, já com o clássico de abertura do Brasileirão, que será entre Palmeiras e Botafogo, que decidiram o último campeonato brasileiro e também o penúltimo campeonato também foram protagonistas aí, né? O Botafogo liderando aí para aquele quantidade de rodadas e o Palmeiras naquele buscando ali split final ali conseguiu chegar ao título, né? Então os dois últimos campeões se enfrentam na primeira rodada. Não sei se é coincidência, nós fala que é sorteio, mas eu acho que tem um pouquinho de coincidência da CBF, né? Colocar esses dois aí logo no jogo de abertura. O que você espera dos times aí, dos times mineiros, Cruzeiro e Atlético, no Campeonato Brasileiro? Eu acredito que o Atlético veio bem, o Atlético colocou umas peças aí de reposição. O Cuca é um treinador muito inteligente. Eu acredito que se é o Cuca o ano passado, o Atlético não teria passado a situação que passou. Que o Atlético Mineiro estava disputando aí a final da Libertadores, final da Copa do Brasil, perdeu as duas e quase caiu para a Série B. Certo? Quase caiu para a Série B. Foi falta de uma administração. Então o Atlético Mineiro vem forte, eu acredito, tá? O Cruzeiro, eu acredito que o Cruzeiro ainda vai chegar, tá? O Cruzeiro que agora entra na Copa do Brasil, agora na terceira fase, né? Eles falaram o seguinte, que o Cruzeiro tá entrando na terceira fase foi para ele não sair na primeira, é verdade? Mas o Cruzeiro vem bem. Sim? Eu acho que eu também espero que acho que o Jardim vai fazer um ótimo trabalho no Cruzeiro, vai consertar, claro que acho que vai precisar de algumas peças aí no meio do ano, né? Vai identificar isso aí, mas o Cruzeiro com certeza deve jogar um futebol melhor e tem que jogar um futebol melhor do que vem apresentando. Já o Atlético, a contratação do Atlético deu liga, né? Os jogadores que foram contratados deu liga e eu acho que o Atlético vai ser um time que vai dar bastante trabalho no Brasileirão. Forte abraço. Antes de você terminar, o Atlético hoje é meio time do Palmeiras. Meio time do Palmeiras, tem bastante jogadores. Então tem muito jogador do Palmeiras. Para finalizar aqui no futebol nosso aqui regional, né? Nós temos aí os dois times de Patos de Minas, né? A URT e a Mamoré, que se estreia agora no mês de abril, né? No módulo 2 do Campeonato Mineiro. Esperamos que os dois subam, né? Para a elite do Mineiro. E a gente vai trazer aí nos outros centrais de esporte mais sobre essas duas equipes, a formação de equipe e as contratações que estão vindo aí para a gente que espera as duas torcidas. Forte abraço, Devaldo. Valeu, muito obrigado aí pela parceria. Muito obrigado a todos vocês. Estaremos aí na próxima Central do Esporte aqui nas nossas redes sociais. Você segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, e também se inscreva no nosso YouTube, dá um like lá pra gente e segue a gente aí, porque vai ter vários vídeos e várias informações do esporte para você aqui na Central do Esporte. Semana que vem, com todos os campeões, estaremos aqui trazendo para você. Obrigado, segue a gente aí.